Fala pessoal, vamos aí com mais um vídeo aí do canal Pneumatic.ind, né? Vamos aqui para uma resolução de um problema, tomando como base aí a lei de Boole-Mariotte, nesse caso aí falando de gases ideais, né? Bom, vamos lá. O compressor de ar aspira um volume inicial de 45 metros cúbicos, né? Ou seja, aqui tomando como base aí um compressor, né? O volume inicial dele aspirado. E nesse processo de aspirar, né, ele não está tendo aumento de pressão significativo, mas ele tem aqui a indicação da pressão registrando 2,5 bar. Né, e a temperatura para esse processo de transição aí da aspiração, né, de execução da aspiração, está indicando aí 20 graus Celsius. Então a gente tem um volume inicial, a gente tem a pressão inicial e tem aqui a temperatura inicial. O compressor, realizando o processo de compressão desse ar, muda seu volume interno, né, ou seja, lá na câmara de compressão, muda seu volume interno para sua capacidade máxima. Né? Aí lembrando que a capacidade máxima de compressão, ou seja, se a capacidade máxima de compressão ele está diminuindo o volume. Então ele diminui o volume, né, desse ar aí comprimido, né, para 5 metros cúbicos, né? Ou seja, pressionou o ar, vamos assim chamar, né? Então saiu de 45 metros cúbicos para 5 metros cúbicos. Então a gente tem duas variações, temperatura e pressão, né? Ou seja, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. A temperatura já está indicada que é de 100 graus Celsius, ou seja, nesse processo de compressão a temperatura atingiu esse valor, né? 100 graus Celsius. E a pressão ela também aumenta, né? Então a pressão ela aumenta aí do sistema. Então o objetivo é saber qual é essa nova pressão, né? E aí para a gente calcular essa nova pressão, né, eu vou colocar aqui, descer aqui para poder colocar aqui embaixo aqui os valores. Vou ampliar aqui, pronto, aqui vai ficar ótimo. Bom, para a gente calcular, né, essa pressão, vamos chamar aqui de pressão absoluta 2, a gente já tem todos os valores aí necessários, né? A gente tem volume inicial, tá aqui 45 metros cúbicos, a gente tem o volume final, 5 metros cúbicos, a gente tem a temperatura inicial, 20 graus Celsius, a gente tem a temperatura final, 100 graus Celsius, e a gente também tem aqui a pressão inicial. E a gente quer saber, obviamente, agora a pressão final, que seria essa pressão absoluta aqui, 2. Para a gente poder calcular, né, isso, né, eu vou montar aqui do lado a fórmula, né, para essa indicação. Vou colocar aqui. Colocar aqui pressão absoluta 2 vai ser igual, colocar aqui para dividir, a gente vai ter, né, a pressão absoluta 1, então a gente vai ter a pressão absoluta 1 multiplicado, né, pelo volume 1 e também multiplicado pela temperatura 2, né? E no caso esse produto dessa multiplicação aí vai ser dividido aí pela temperatura 1 multiplicado pelo volume 2, né? É a condição aqui que tem para a gente poder calcular. Só que tem um detalhe, a gente não pode pegar os valores e colocar direto. Por quê? A temperatura aqui está em graus Celsius, né? Essa temperatura ela tem que estar em Kelvin, né? Então a gente tem que converter essa temperatura logo para poder realizar o cálculo, né? Então vou colocar aqui ao lado, né, a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, né, para Kelvin. Lembrando que para Kelvin é só somar com 273, né, o valor da temperatura em graus Celsius. Então 273 mais 20 dá igual a 293, né? Então essa temperatura 1 era 293 Kelvin. Vou colocar aqui T1. A temperatura 2, que aumentou para 100 graus Celsius, ela vai ser em Kelvin 273 mais 100. Né? Então 273 mais 100 dá igual a 373 Kelvin. 373 K, temperatura 2. Né? Então aí a gente agora já está com o valor convertido. Então agora a gente pode aplicar aqui direto na fórmula. Né? Vou colocar aqui ao lado, pressão absoluta 2. Já vou colocar aqui a indicação. Então a gente vai ter a pressão absoluta 1. A pressão absoluta 1 é de 2,5 bar, né? Então 2,5. Eu não vou colocar a unidade para não ficar muito extenso, né? Mas aí a unidade é em bar.
Então 2,5 bar multiplicado pelo volume 1, né? O volume 1 é de 45 metros cúbicos e multiplicado também pela temperatura 2. Temperatura 2 que a gente sabe que é 100 graus Celsius, mas a gente deve utilizar o valor convertido para Kelvin, né? 373 Kelvin. Esse produto da multiplicação ele vai ser dividido pela temperatura 1, que é 20 graus Celsius, só que tem que ser convertido para Kelvin, né? Vai dar 293 K. Multiplicado pelo volume 2, esse volume 2, que é o volume final, é de 5 metros cúbicos, né? Então, é essa relação aí que a gente tem que calcular. Então, a gente vai ter 2,5 multiplicado por 45, multiplicado por 373, o resultado dividido por 293 multiplicado por 5, né? O resultado final vai dar igual a 28,64. Né? Então, deixa eu marcar aqui. Esse resultado final vai ser igual a, vou mudar aqui a cor, 28,64 bar. Então, essa aqui é a pressão 2, 28,64 bar. Então, com essa diminuição do volume, né, levando em consideração que é essa ação mecânica aí da compressão, faz com que tenha o aumento da temperatura e o aumento da pressão, obviamente. E o grande objetivo desse mecanismo é esse aumento de pressão. Então ele chega aí a 28,64 bar de pressão aí no seu regime máximo de compressão. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, né? Também tem um link aí na descrição dos nossos canais parceiros, né, que atuam também aí com essas mesmas temáticas. Fui!